eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Aquele que não conheceu o pecado, os fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos falar da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos. A Bíblia diz que o Senhor ofereceu a salvação a todos os homens, todos. Em Tito, capítulo 2, louvado seja o Senhor Jesus. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15, diz assim: porque a graça de Deus, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O que eu tenho que fazer? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. E ele não conheceu o pecado, que a Bíblia diz, se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós, ele não morreu como um pecador. Ele foi a oferta pelo nosso pecado. Ele pagou o preço e nos remiu de toda a iniquidade, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Amém? A igreja é a justiça de Deus na terra, por causa da salvação operada em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele nasceu, Jesus homem, nós louvamos aqui. Nasceu, foi crescendo, como um ser humano, nós louvamos aqui até que a marca o suor estava nele, que o sol queimou a pele dele, nós louvamos aqui. E é verdade, por isso que a Bíblia diz assim, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, homem. E a salvação, essa salvação que chegou, quando a gente olha o ministério dele, ele agindo, tudo ali que ele agiu está incluindo a salvação, porque toda a ação dele não conheceu o pecado. A vida dele revelada, se tivesse um pecado, já era. Então, não conheceu o pecado, aí ele fala, me mostra algum pecado meu. Ninguém pôde falar nada, porque ele não pecou. Uma vida impecável, amém? Irrepreensível. Jesus, homem. Então, quando a salvação, o evangelho é o poder de Deus para salvar. Jesus é o evangelho. É todo o evangelho, toda a carta, tudo está relacionado a Jesus, a vida. E é claro, para salvar, ele teve que revelar, a Bíblia me ensina que a palavra de Deus me ensina que para poder salvar, ele teve que revelar uma vida salva. Amém? Para poder salvar, impecável.
uma vida salva. Porque o Salvador, ele tinha que revelar que ele era salvo. Amém? Senão ele não tinha nunca como se tornar salvador do mundo, pecando. E por isso e por causa disso, Deus deu o nome que está acima de todo nome. Uma autoridade, nós louvamos aqui também. Poderoso esse nome é. E foi revelado o nome, a autoridade que Deus concedeu a Jesus está acima de todo nome. E quando a gente toma posse desse Salvador, nós passamos a ser salvos. E nós passamos a ser salvos e ele também, o Salvador, se torna Senhor. Então o Senhor, essa autoridade do Senhor vem para dentro de nós, para a gente viver o poderoso esse nome é. Amém? É simples assim, a Bíblia diz que nós éramos inimigos, e sendo inimigo ele fez o que fez por nós, e a Bíblia diz assim, imagine agora sendo filhos, imagine a inimizade acabando. Amém? Em Romanos capítulo 5, glórias ao Senhor Jesus, por tudo que ele fez, por tudo que ele é, glória a Deus. No capítulo 5, 9, diz assim, no 8, mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, amém? Morreu por nós, temos que lembrar, sabe o quê? Por nós aqui eu estou incluído, amém, irmão? Você também. É que a gente pensa por nós, pensa com os outros, né? Aqueles os que usam crack, não, o mundo todo, ele morreu por todo mundo, amém? Ele morreu para aqueles que têm, ele morreu por generais, para o maior tenista de todos os tempos, e por mim também. Então ele não morreu para alguns, morreu por todos perdidos. Alguém que fala 10 línguas, um poliglota, ele morreu por isso, que se não falar a linguagem dele está perdido, amém? Glória a Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu por nós quando eu ainda era. Então aí depois que é revelado para mim que ele morreu por quem? Por mim. Então ele já morreu quando eu era. Aí depois ele fala, foi por você. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Logo, se morreu quando nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Salvos da ira do fogo do inferno. Graças a Deus. Porque se nós, sendo inimigos, então a Bíblia diz que os pecadores são. Então, se eu falar para a igreja que a igreja somos pecadores, o que eu estou falando também? Que nós somos? Mas, segundo alguns, o inimigo vai morar com quem? Não bate. Não bate. A Bíblia estava afirmando que quem é pecador é inimigo. Então, quando a Bíblia diz que ele me salva do pecado. Porque se eu for pecador, eu sou inimigo. Então, quando ele fala que ele me salva do estado pecaminoso. O estado pecaminoso é estar no estado de estar vivendo sob a ira dele, inimigo. Amém? É isso ou não? Ou tem outra interpretação aqui? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Seremos salvos pela sua vida. A vida aqui é a vida eterna que ele conquistou para nós. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que ele nos salvou para uma glória eterna.
uma glória eterna. Por isso que a nossa esperança está agora naquilo que não se vê. É uma glória eterna. A glória que o cristão busca, que a pessoa fica buscando nessa terra, que não é eterna, ele salva desse pensamento, dessa busca. Agora ele deu uma glória eterna. E no 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, alcançamos a reconciliação. Amém? Dá para viver em paz com Deus, dá para viver em comunhão com o Pai, como nós temos escutado aqui, sempre em nome de Jesus. Diz assim: e o Deus de toda a graça, amém, irmão? O Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, amém? Nos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Esse Deus de toda a graça, quando tu toma posse da salvação, porque a salvação é para ser experimentada. Entenda, a salvação ela foi manifestada na obra, na vida e na obra de Jesus. Ali foi revelada a salvação. Quando ele morre na cruz, só está falando, está consumado. Mas a salvação já foi a revelação da vida dele. Ele agindo, vivendo, ensinando, falando, operando os milagres, já era a salvação em ação. Então é um exemplo para nós, Jesus. E o Deus de toda a graça, significa que em todos os momentos em Hebreus 5:9, diz que essa salvação, eu vou tomar posse dela de uma forma que ela só vai ser concedida para aqueles que obedecem o Senhor. Então não tem como um pecador obedecer ao Senhor. Os filhos da obediência não são os pecadores, são santos. Hebreus 5:9 diz assim, no 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, mesmo sendo filho. E sendo ele consumado, aquela obra, tudo que aconteceu está consumado. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém, irmão? Então, uma salvação, foi Jesus que fez isso aqui por nós. Foi Jesus que fez isso aqui por nós. E nós louvamos aqui que poderoso esse nome é. Foi ele deu uma eterna salvação a todos nós. Salvação eterna, ele tirou a vida temporal passageira, corrupta, impura, e deu a santa. Amém? Porque só assim esses que obedecem tomou posse dessa salvação. Veio ser a causa. Não adianta escutar mentira, porque no dia do julgamento vai ser de acordo com como está na Bíblia. Não adianta a gente ignorar essas verdades. Quando ele fez a obra, tudo que aconteceu com ele, ele é a causa dessa eterna salvação concedida aos que lhe obedecem. Amém? Amém ou não amém? Então eu não posso de maneira nenhuma, se Jesus voltar agora ou eu morrer, eu não posso estar ainda em um estado pecaminoso. Eu tenho que estar revelando que a vida que ele conquistou, somos salvos pela sua vida. Essa vida significa porque o Deus de toda a graça vai conceder essa vida, porque a vida eterna é a graça. A vida eterna é o poder de Deus agindo em nós. O Deus de toda a graça, em todos os momentos difíceis da minha vida, pela causa dele que vier a ocorrer, vier a acontecer comigo, o Deus de toda a graça entra em ação e dá o escape para não deixar eu minguar. Ele é o Deus de toda a graça. Então, seja lá qual for o momento que eu estiver passando, tem saída. Porque ele é o Deus de toda a graça, por favor.
a graça é Deus vai agir. Ele não vai deixar nada, porque a Bíblia diz que ele não me dá nada além daquilo que eu não posso suportar. Ele me dá a medida certa. Ele não dá nada, ele não permite vir nada além. E a Bíblia diz que quando vem, ele dá o escape, porque ele é o Deus de toda graça. Se ele fez o que fez, eu sendo inimigo, imagina agora eu amando ele, obedecendo ele. Como é que ele vai me abandonar? Como eu posso me sentir sozinho? Como eu posso demonstrar que eu sou um covarde? Como eu posso revelar que não amo? Não tem como. Não tem como, porque o Deus de toda graça, ele subiu para cumprir tudo em todos. Estou bem certo que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Tá bom. E isso vai revelar, quando acontecer isso na minha vida, revela que ali tem um salvo. Ali tem um salvo do pecado. Porque o salvo, e não é um salvo a salvação é isso aqui. A salvação é revelar uma vida que ele conquistou por nós e para nós. A salvação não é a salvação de uma falta de emprego. A salvação não é eu estar trazendo um culto para falar do amor de namorado, de família. Não, a Bíblia é bem clara aqui de namorado. A Bíblia diz assim para o jovem, arruma alguém, mas que seja um servo do Senhor. É isso aqui. Eu amo Jesus, eu escuto isso, eu quero isso. E a Bíblia diz assim, ama a tua esposa, sobre o casamento, ama a tua esposa assim como eu amei a igreja. Honre o teu marido, se sujeita ao teu marido, assim como a igreja se sujeita. É o que está escrito. Então não precisa ficar encebando. Não precisa ficar levando 3 horas para falar de casamento. Porque eu já estou casado, meu marido é sensacional, então eu sei o que é viver bem num casamento agora. Não tem, isso é tudo mentira. Não querem falar disso aqui, que eu sou um pecador, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que me enquadrar nessa palavra toda que está escrita. Porque depois que eu obedecer, que eu vou alcançar a promessa que a Bíblia diz. Aí não querem pregar sobre isso. E não querem viver. Tem que ser como a salvação de mim. Não pode ser mais o que eu quero. Tem que ser o que ele quer. Amém? Porque ele me salvou. Quando a Bíblia diz que ele me salvou das minhas vontades. Não é mais o que eu quero, a minha carne quer. É o que glorifica o nome dele. Amém? Então, é claro que aí, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vê o que vem depois. Vê o que vem depois. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar, nunca fomos escravos de ninguém. Tu quer passar escovão na gente, falar que a gente somos escravos? Não, quem serve ao pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês vão conhecer mais verdade, e as verdades que eu vou revelar, o propósito é limpar a alma de vocês. Tirar todo engano, toda mentira, toda malícia, toda imundície. É a obra do Santo Espírito na nossa alma. Amém? Eu aprendi que eu tenho que amar essa limpeza. Amém? É um sol de 60 graus, nem respirando direito, e aquela ducha geladinha no couro. É essa palavra, limpando. Amém? Então, o estado de inimizade acaba quando a salvação entra na nossa alma. Amém? Então, eu tenho que ver se eu estou de acordo com a palavra, porque o próprio Espírito testifica que eu sou filho. Como ele testifica? Porque os filhos são criados, são guiados pelo Espírito. Amém? Aí eu não vou estar louvando com os lábios, eu vou estar revelando com a minha vida que esse nome tem poder. Porque eu vou estar fazendo o que ele
quer, porque eu recebo esse Espírito depois que escuto o Evangelho da verdade e passo a crer nele, a Bíblia diz, crê que você é salvo. Crê em Jesus que os teus pecados são perdoados. Crê no Senhor Jesus que o Espírito Santo te sela. O primeiro pagamento testificando um povo seu, zeloso de boas obras. Amém? Um povo especial. Amém? Um povo zeloso, especial. Em que tem que ser essa a realidade de nossas vidas. Amém? A Bíblia diz assim, tem que bater nessa tecla. E vamos viver isso em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quem confessa, deixa. Seja lá com quem eu estiver conversando, o propósito é salvar ela, a pessoa. Amém? Que seja uma semana em que nós vamos buscar isso, para salvar almas. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ver a alegria da salvação. O esforço excomunal que eu vejo em busca de outras coisas, até no que prioriza falando, eu quero ver priorizando o reino. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus. Em Tiago, capítulo 5, glórias ao Senhor Jesus. É isso mesmo, deixa eu ver. Cinco, 20. Diz assim, saiba que. Então, ó, eu vou saber agora. Amém? Vamos saber agora? Vamos? Em nome de Jesus, ó, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Sabe do que é salvar aqui, né? A Bíblia está me afirmando, você vai salvar uma alma de ir para o inferno. Se eu fizer o quê? A Bíblia está falando que se eu, presta atenção, o que tem que acontecer? Se eu, pregando a palavra, conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, que ele que faz isso, mas ele está em mim, aqui fala como se fosse eu, mas eu sei que é o Espírito Santo em mim, porque eu estou fazendo a vontade dele. Se você tirar uma alma do pecado, ela parar de pecar e entrar na luz, entrar no caminho de Jesus, tu está tirando ela do inferno. Amém? Então, eu aprendi mais um pouco aqui com o Senhor. Vocês estão entendendo por que essa insistência com essas mensagens? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação minha e tem que ser com a preocupação de todos, com aqueles que estão próximos de nós. Eu sei que não está no caminho reto, não está na obediência, qual é o meu papel? Então, quando alguém falar, pô, mas ele só fala disso, é porque ele não quer que a alma vá para o inferno. É só por isso. Amém? É só por isso. Não quero ver ninguém ir para o inferno. É só por isso. Então fica assim, que só assim tu vai salvar a ti, como os que te ouvem. Amém? Isso aqui está falando o desejo de quem? É o desejo de quem isso aqui? De quem? Jesus? Que haja em vós
que quer porque quer salvar as almas. Amém? Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Uma multidão, que não interessa quem seja. A Bíblia está afirmando que essa alma que vai ser salva por parar de pecar, vai ser apagado, vai ser redimida de todo o pecado. E está falando que quantos pecados são aqui? Amém? Quem não está no caminho de Jesus, a Bíblia está me afirmando que é uma multidão de pecados, que é esquecido. Ele perdoa de todos esses pecados, me usando, fazendo a pessoa parar de pecar, aí depois que estou na obediência, eu paro de pecar porque estou na obediência, sou filho da obediência agora, e o Deus de toda graça, enquanto eu estiver aqui, vai continuar me ajudando. Esse é o projeto. Jesus morreu, fez tudo para que nós pudéssemos tomar posse dessa salvação, que com ele depois mais 12, e ele botou mais 70, e todo mundo para fazer a obra, e continua levantando vidas para continuar fazendo essa obra. Levar alguém que está entrando na reunião, levar alguém que está chegando perto da minha vida, levar perto para eu tentar salvar ela, fazer ela parar de buscar os teus interesses, parar de buscar as coisas mundanas, parar de ser carnal e andar no reino da luz. E com isso, está salva. Essa alma não vai. Agora, se não houver essa pregação aqui, se converter é parar de pecar, não viver mais para si, mas para aquele que morreu por eles. Mudança de mente, mudança de atitude. Agora tem um novo Senhor de sua vida, chamado Jesus Cristo. Que seja assim com nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.